E vamos ter uma conversa hoje alegre, ter uma conversa pra cima, falar um pouco a respeito de saúde mental dos operadores, a respeito também de como manter o foco, né, nessa vida corrida nossa. Seja bem-vinda. Obrigada. Se apresente para nós um pouco, fale um pouco quem é Adriana Chaves. Boa noite a todos, né? Boa noite ao pessoal que está em casa. Eu tenho certeza que tá todo mundo aí me assistindo. Eu fiz questão de mandar o link para um monte de gente. Então, né, eu me chamo Adriana Ferreira, né, Chaves, mais conhecida como Adriana Chaves, por conta do meu Instagram profissional. Então, eu sou, né, policial militar desde 1998. Esse ano, agora em 8 de junho, estarei completando 25 anos de serviço, né, prestados à corporação. Desses 25, 13 eu atuo como psicóloga. Trabalho também, né, como psicóloga clínica na Clínica Vincent, aqui na Avenida Rio Branco. Então, ser psicóloga para mim era o sonho, né, da minha vida, desde quando eu estudava no ensino médio. Né, eu me identificava como. Eu sempre quis entender como os pensamentos eles se processam e por que os comportamentos eles variam, né, de pessoa para pessoa. Então, eu sempre fui muito curiosa, né, de entender a mente humana e eu sempre queria entender mais, sempre queria ir além. Então, estudar psicologia para mim era um sonho, mas na época, né, não podia pensar nessa possibilidade, porque na nossa cidade só existiam 2 cursos universitários, que era enfermagem e letras. Eu não queria ser nenhuma coisa nem outra. Então, eu fui estudar para passar no concurso da polícia. Eu achava bonito, né, ser policial militar. Eu via o pessoal na rua, todo mundo muito feliz. Eu falava, deve ser bom ser policial militar, porque esse povo anda tão feliz. Eu falei, você também. Era uma oportunidade de emprego, eu não tinha outra coisa para fazer na nossa cidade de Jequié, naquela época, né, em 1998. Eu falei, eu vou me inscrever. E assim fiz, né, e passei, e recrutei, né, não foi fácil, chorei muitas vezes, quis desistir muitas vezes, porque é um universo totalmente diferente, né, do nosso mundo civil, totalmente diferente. Para mim, que era uma menina de apenas 18 anos, né, tinha 18 para 19 quando eu ingressei, então para mim não foi fácil não. E muitas vezes eu chorei no pé do coordenador, né? E ele sempre, com muito respeito, né, pela minha condição, me encorajava a continuar. E assim, né, eu continuei. Minha mãe também. Tu fez quantos concursos para a polícia? Um só? Sim. Passou de primeiro? Na minha época era mais fácil, né? Nem todo mundo queria ser policial militar. Existiam outros concursos e tal. Então, naquela época não foi difícil passar. Não foi difícil para tu, né? Eu estudei em escola particular, eu tinha uma boa formação, então não foi difícil não. E assim, minha mãe, né, ela sempre me encorajou bastante, ela sempre falava, começou, vai ter que terminar, né? E aí ela falou, não, agora você está no meio do caminho, você vai até o final. Então, ela me dava todo o apoio que eu precisava. Onde foi a formação? Aqui. Aqui no 10º? O meu curso foi o primeiro curso de mulheres que foi realizado aqui no 19º. Quem coordenou? O Coronel Gondim. Na época, ele era tenente ainda. E foi muito bom, né? Foi uma experiência que foi, né, um divisor de águas, né, na minha vida. A polícia me ensinou muita coisa, inclusive a minha disciplina, né, que começou em casa, que todo o nosso trabalho de educação começa em casa, né? Mas a polícia me ensinou a manter esse comportamento, né, disciplinado que eu tenho até hoje. E tu teve dificuldade no curso de formação? Porque tu falou que tu entrou com 18 anos, né? Muito nova. Sim. Tu teve muita dificuldade no processo de formação? Sim, porque eu falava, meu Deus do céu,
que é isso? Onde é que isso vai dar? Para que eu tenho que aprender certas coisas? Né? Então, como eu sempre fui muito investigadora, né? Eu falava, onde é que isso vai dar? Por que eu tenho que passar por isso? Por que precisa ser assim? Por que não poderia ser de outro jeito? Mas aí depois a gente conseguia entender por que tinha que ser assim. E aí a gente superava. E para mim foi assim. Foi uma superação. Passou. Tu sempre trabalhou no 19º Batalhão? Sempre. 25 anos na mesma unidade. Nunca tive interesse de ir para outra. Aí, tu já como um policial, tu fez vestibular para psicologia? Sim. Onde foi que tu fez? Na FTC. Foi a primeira turma, inclusive, de psicólogos daqui da minha cidade. Porque quando eu soube, eu falei, agora é minha vez. Né? Então, e aí, eu ingressei na primeira turma de psicologia daqui. E como foi assim que tu fez essa relação de trabalhar psicologia para os operadores de segurança pública? Não foi uma ideia minha. Né? Eu não podia, inclusive, nem imaginar que isso fosse possível. Na época, foi uma ideia de um sargento que hoje, inclusive, está na reserva já, né? O sargento Paulo César, que ele era assistente social, ele é, né? Assistente social, e ele já tinha uma ideia. Ele já conhecia o CEVAP, porque ele foi assistido pelas equipes do CEVAP, que ele sofreu um acidente de serviço, e ele foi assistido, né, pelo pessoal lá de Salvador. Então ele falou, se existe em Salvador, por que não pode existir aqui? Né? E aí ele plantou a sementinha no comando naquela época. Na época o comandante era o coronel Elenilson e o subcomandante era o hoje coronel Castilho, que é o diretor do CPM. E foi o coronel Castilho que me convidou para atuar como psicóloga, e para mim foi uma surpresa, né, imensa naquela época. E para mim eu entendi como um chamado, né? Eu falei, é um chamado de Deus, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse, né? Eu apenas me formei psicóloga e tinha ideias de ser psicóloga na minha vida particular. Então, e ele falou, você começa amanhã. E aí as pernas tremeu, né? Porque eu falei, meu Deus, eu sou tão pequena, né? Eu me senti tão pequena para assumir uma missão que eu acho que seria tão grande. Seria muito maior que eu, né? Mas aí eu parei uns instantes, porque eu penso rápido. Eu parei uns instantes e eu falei, olha, se eu disser que não, eu estou dizendo que eu sou incompetente, incapaz. E isso eu tenho certeza que eu não sou, né? Então, eu vou encarar. Eu vou encarar e vamos ver o que vai dar. No que depender de mim, eu vou fazer tudo que for possível. E aí, assim, como eu não tinha nenhuma orientação, eu recorri na época ao conselho para informar sobre isso e tal. E aí eu fiz um projeto, né? E o comandante na época autorizou. Como foi esse desbravar? Porque é um trabalho novo. Sim. Tanto para os policiais, né? Tanto para os operadores de segurança pública, tanto para você. Como foi esse começo de início de trabalho junto com os policiais? Então, como eu disse, né? Eu não tinha ninguém para me espelhar. Era eu e eu. Então, eu tinha uma ideia na cabeça e eu fui colocando em prática. Então, eu fui percebendo, né? Porque, assim, por eu ser também do meio, e isso é bastante comum, né? Porque a gente já tem uma resistência de falar sobre a gente, né? É muito difícil você admitir suas fraquezas, né? E admitir suas fraquezas para uma pessoa que você já conhece não é fácil. Só que, assim, eu tinha uma característica minha, que eu sempre fui muito discreta, sempre. Então, eu acho que isso me ajudou. Sempre fui muito discreta, nunca participei de conversas, né? Sempre estive muito focada no que eu precisava fazer, qual era a minha missão, o que eu vim fazer aqui, e é disso que eu vou cuidar. Né? Então, eu acho que isso foi uma característica que me ajudou a conquistar esse público. E aí eu fui fazendo visitas nas companhias, eu fui fazendo umas mini participações em paradas,
né? Fui falando sobre a importância disso, porque a resistência era muito grande, né? Não somente por minha causa, né? Por eu ser do meio, mas principalmente porque na polícia, hoje isso já melhorou bastante, mas até certo tempo ainda existia a ideia de que quem vai ao psicólogo é porque está doido. Então, existia um conceito errado sobre saúde mental, né? Então, o que você acha que gerou isso? Esse pensamento? Que eu já lidei com isso. Sim. Quem vai... Na verdade, assim, quando a gente entra na polícia, a gente é preparado para estar 100% o tempo todo. Então, admitir que você não está bem é admitir que você fraquejou. É admitir que você falhou e que você não serve mais. Então, existe essa ideia na cabeça de todo policial, né? Quando, na verdade, nós somos humanos, nós fazemos parte de uma sociedade que está exposta a várias situações, né? E que, além de tudo isso, está inserido num contexto, né, que é o serviço policial militar, que pela própria natureza do trabalho já é adoecedor, né? Então, o que a polícia faz? A polícia trabalha com tudo que tem de pior. Então, e está inserido todos os dias nesse contexto, se você não souber cuidar da sua saúde mental, se você não souber preservá-la, você vai adoecer. E não é uma escolha. O que é que o policial é um processo. Ele pode fazer para estar cuidando, a princípio, ele mesmo, da própria saúde mental? Ele com ele próprio. O que é que um policial, ou um operador de segurança pública, um policial civil, um bombeiro militar, um guarda municipal, um policial penal, pode fazer para estar cuidando da própria saúde mental? Então, primeiramente, né, a própria questão da mudança de padrão de sono já é o primeiro fator que a gente precisa... Do sono. O sono é um dos principais pilares da nossa saúde. Então, e aí a gente já é inserido nesse contexto, onde um dia seu cérebro entende que você vai dormir, no outro dia o seu cérebro recebe o comando que tem que ficar em estado de alerta. E somos seres noturnos, né? Os operadores de segurança pública. Sim. Às vezes o dia é a noite, às vezes a noite é o dia. Quando, na verdade, nós fomos feitos para dormir, né? Quando o sol se põe, a gente vai diminuindo, né, a nossa atividade para que a gente possa adormecer. O ciclo circadiano. Sim, o ciclo circadiano. E aí o que acontece? Então, essa bagunça já se instala. Então, se você não está atento a isso, o que a gente pode fazer? Porque não tem o serviço policial que não trabalha à noite, né? A gente vai estar inserido nesse contexto. Então, o que a gente precisa fazer? Então, quando você tem oportunidade de dormir, você tem que dormir, né? Só que aí o que o policial faz? Ele arruma outro emprego. Porque a nossa realidade é que o nosso salário, e isso também é uma realidade que eu vivo. Então, quando eu vou para casa, eu não vou para casa. Eu passo em casa e vou trabalhar. Então, isso acontece com quase todos os policiais. A gente precisa trabalhar. Então, quando a gente deveria estar dormindo, a gente tem que trabalhar. Isso já é um dos fatores. E não sou eu, Adriana, que estou dizendo. Tem vários artigos que tratam dessa questão. A questão do bico, que é algo que precisava ser revisto, né, na nossa instituição. Então, a gente precisava de condições melhores para poder trabalhar melhor e não adoecer. Fora isso, a gente precisa praticar o autocuidado. A gente precisa ter percepção de si mesmo e entender as nossas limitações. Então, a gente precisa investir em atividade física, porque atividade física não é algo que é um luxo, que é uma escolha. Eu não sei se eu faço, se eu não faço, não. É uma necessidade. Para a gente manter a nossa saúde em dia, o nosso corpo precisa se exercitar. Cada um na sua vibe, né, com o exercício que se encaixa melhor, mas o fato é que a gente precisa. A gente precisa tirar momentos de lazer, a gente precisa viver bem no nosso ambiente, na nossa família, porque esse é o nosso maior suporte, porque quando não está bem no trabalho e não está bem na família, são as duas causas de maior adoecimento mental, né?
porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, tem gente que não sabe lidar com as questões do dia a dia e não vive bem com a família. E é algo que a gente precisa buscar. A gente precisa estar bem consigo mesmo, a gente precisa exercitar o nosso autocuidado. E autocuidado é tudo que a gente faz em prol do nosso bem-estar. Então, eu sou assim. Eu não fico com nada que me angustie ou algo que esteja me causando qualquer sofrimento. Isso que eu ia te perguntar. Aí, assim, você falou do autocuidado. E qual momento que a pessoa, ela precisa despertar, que ela está precisando de ajuda, de auxílio profissional, que ela mesma ali ela já não está mais conseguindo se autocuidar, que ela está precisando de auxílio profissional. A partir de qual momento? Quando ela já não consegue mais dar conta da sua rotina, né? Quando ela percebe que ela sozinha já não está dando conta de lidar. Por exemplo, quando você ia para a academia antes e aquilo já começa a não fazer sentido. Quando as coisas começam a não fazer sentido. Ou quando você está se envolvendo em muitos conflitos pessoais. Então, você percebe que o seu comportamento está destoando do original. Então, e você não está conseguindo resolver isso sozinho. Então, você precisa buscar ajuda profissional. Então, quando você percebe que a vida começou a ficar cinza, você já não tem mais prazer em fazer coisas que fazia antes. Aí já acende o alerta. Fala, olha, algo não vai bem comigo. E aí, né, como nós somos seres, né, muito, muito individuais, cada situação é única e precisa de um profissional para avaliar. Massa. Vamos dar uma olhada aqui no chat, que hoje nós estamos fazendo o Pista Quente Podcast ao vivo, pela primeira vez. Então vamos dar uma olhada aqui no chat, ver aqui, minha família presente, como sempre. Yasmin Moy, João Paulo, tá lá em São Paulo, abração meu irmão, Capitão Marlon, Maria Ellen também, colaborando aí com a técnica, Benito Coelho, Capitão Eric, Lara Moy, te amo filha, nosso amigo Edmar, Claudinha, Gleice. Cadê meu povo, Mel gente? Ferreira. Um monte de mensagem aí do meu povo. Mel Ferreira tá presente. Professor Cristiano Dia, minha mãe, benção a minha mãe. Tá aqui assistindo, ela assiste o programa e depois ela me diz, você tava muito travado. Aí no outro ela falou, agora você já tá melhorzinho. Minha sogra amada, Dona Nilda. Grande abraço, G. Gleice Miranda tá dizendo, aí é grande. Ô, Gui, um beijo, obrigada por estar aí, viu? Tia Sandra, hoje ela pediu pra Caio mandar o link pra ela. Que honra, viu, tia? Meu cunhado também, Juninho. É isso aí. Vamos caminhando. Aí, doutora, você falou de fazer o que gosta. E a gente conversando aqui antes, você falou que gosta de trabalhar. Não é isso? Por que você gosta de trabalhar? O que é que te deixa bem trabalhando? Então, né? Eu vou falar uma coisa aqui e as pessoas podem até se assustar. Mas, inclusive, eu já fui cobrada, né? Pelo marido sobre isso. Porque eu sempre falo que o trabalho, apesar de ir de encontro, né? Há muitas teorias, mas como eu disse, né? Eu não me encaixo. Sem te cortar, Clara Ferreira está dizendo que é a inspiração dela. É minha filha. Beijo, amor. Então, o trabalho, ele sempre está em primeiro lugar para mim. Não que eu viva em função do trabalho, mas o trabalho tem um lugar de importância na minha vida, porque eu nasci, né? Minha mãe me criou sozinha. Meu pai não me criou. Então, minha mãe, ela sempre trabalhou. E ela falava para mim que se ela não trabalhasse, como que ela ia me criar, né? Naquela época, minha mãe não tinha muita instrução, mas ela sempre foi muito esforçada. E ela sempre dizia para mim, olha,
cuide primeiro do seu. Faça o seu, depois você casa, depois você tenha filho. Então, eu cresci escutando isso. E meus filhos também crescem escutando isso. Né? Não tem coisa melhor do que a gente não depender de ninguém. Inclusive, para tudo. Eu sempre falo... Eu falo isso para minha filha também. Eu sempre falo para os meus filhos em casa, falo, vocês precisam saber sobre tudo que vocês precisam. Porque se a gente produz trabalho, a gente precisa saber fazer aquilo que a gente precisa. Então, se eu como, eu tenho que saber fazer alguma coisa. Porque se todo mundo morrer, se vier uma avalanche carregar todo mundo, se ficar só, vai viver como? Vai morrer também? Não vai, porque a vida continua. Então, assim, eu cresci nesse contexto, ouvindo que o trabalho era importante. Então, eu tive filhos depois que eu comecei a trabalhar. Eu tinha isso na minha cabeça. Primeiro, eu vou garantir o sustento. Depois eu tenho filho. Então, meus filhos cresceram desde que saiu da barriga, sabendo que a mãe deles ia se ausentar. E eu sempre falo sobre isso. E eles lidam muito bem com isso. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3 meus, né? E 2 que são meus adotivos. Qual a idade deles? A mais velha tem 21. A do meio tem 15. O mais novo tem 11. E os 2 adotivos, um tem 10 e outro tem 5. Então, assim, eu ensino isso todo dia para eles. Né? Que a gente precisa ser autônomo. A gente precisa saber se cuidar. E eu saio todos os dias para trabalhar e para mim não tem hora mais feliz do que me arrumar para ir trabalhar, entrar no meu carro, dirigir, escutando a minha música favorita para ir trabalhar. E eu trabalho com o maior prazer da vida. Por quê? Porque eu trabalho fazendo o que eu gosto. Que ainda tem isso. O trabalho às vezes é terapia também, né? Sim. Eu também, algumas vezes, em alguns momentos de dificuldade, de turbulência, o trabalho me foi terapia. Ia trabalhar e chegava no trabalho, eu trabalhava bem, atendendo bem as pessoas e aquilo conseguia me recarregar as energias de uma melhora. Sim. Mas também o trabalho também já me foi motivo de desprazer. De desprazer. Né? Acontece. Como é que a gente pode... Como é que a pessoa pode lidar quando o trabalho é o que causa a dificuldade, o desprazer, o desconforto? Eu penso que sempre existem possibilidades, né? Então, e a gente tem sempre que repensar. Tem situações, claro, que você não pode jogar para cima, porque não envolve só você. Eu, como mãe, por exemplo, né, eu já passei por momentos de pensar assim, falar, dá vontade de jogar tudo para cima, mas você olha para os filhos e fala, opa, eu tenho responsabilidades. Então, se a gente não pode mudar a situação, a gente muda a gente mesmo. Né? Aí você muda o que você tem, você vai mudar aquilo que você tem condições de mudar. Então, e muitas vezes o conflito é por conta da gente mesmo. Por isso que é bom buscar terapia. Legal. E claro que se você tiver condições de correr atrás de outra coisa, faça isso, pelo bem da sua saúde mental. Nesse assunto aí, ontem houve a reinauguração da loja de Nascimento. Sim. Ele que também é operador de segurança pública e hoje ele tem uma loja de artigos que atende ciclistas, pescadores, caçadores, o público adventure e também o público de operador de segurança pública. E ontem a gente gravou o nosso quadro Incursionando o Xerife lá. A gente foi lá conhecer a loja, eu e Diego Ribeiro. E vamos mostrar para vocês como é que foi a reinauguração lá da loja de Nascimento Artigos. Então, com vocês, Incursionando o Xerife.
Fala, xerife! Hoje a gente está aqui na reinauguração da loja Nascimento Artigos, do nosso amigo Nascimento. Ele tá com uma mega estrutura aqui depois dessa reinauguração. A gente vai entrar, vai conversar um pouquinho com o Nascimento e mostrar para vocês quais são as novidades que tem aqui na loja. Vem com a gente. Meu irmão, então, mais uma vez, só lhe parabenizar aqui pelo novo espaço, pela ampliação. A gente que te acompanha já desde o início, que você começou esse projeto. E aí a gente está trazendo hoje aqui o Pista Quente Podcast para poder mostrar para todo mundo aqui o que você fez aqui, o que é que tem de diferente. Então mostra aí pra gente, fala um pouco pra gente do que é que você espera para esse novo momento e convida a galera para poder me conhecer aqui à noite. Obrigado, capitão, pela oportunidade. Essa história começou em 2017, na minha casa, lá no Santo Pesadelo. E graças a Deus, Deus vem abençoando com nossos clientes. E aí, cada vez mais, graças a Deus, crescendo. E hoje a gente está reinaugurando a loja, uma loja mais ampla, com bastante variedades. O que é que a gente tem hoje? Colégio, CPM, fardamento CPM, Adventure, caça, pesca, bike. Eu vou mostrar um pouco para vocês do Pista Quente da nossa loja. Então, venham todos aqui conhecer o espaço ampliado de Nascimento Artigos. Eu já vou garantir minha mochila, vou dar uma olhada e comprar alguns produtos. Vem todo mundo pra cá. Aí com Impulsionando o Xerife, conheçam a loja de Nascimento, artigos top para os operadores de segurança pública. Então, conheçam lá o empreendimento do amigo Nascimento. Doutora Adriana, estão perguntando aqui no chat, Marcos Paulo, qual a música preferida de doutora Adriana? Gente, eu não tenho uma música específica, não. Eu gosto muito de pagode, eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba, eu gosto de música clássica, eu gosto de música popular. Depende, só não gosto do tal do funk. Não me coloque um funk nem rock. Não gosta? Não. Eu gosto então, de rock. Essas duas aí não... Eu gosto sempre de... Principalmente que eu tô começando o dia, né? Eu prefiro uma musiquinha mais leve para me acalmar, para eu chegar calma no trabalho. As músicas que eu costumo ouvir, eu acho que são as mesmas músicas que eu ouvia uns 10, 15, 20 anos atrás. Minha playlist é a mesma já há muito tempo. Eu gosto muito de ouvir música dos anos 80. Sim. Eu lembro eu deitado no chão da cozinha, as músicas que tocavam na rádio, minha mãe cozinhando, o chão gelado, memória afetiva. Mandar um abraço aqui também pro Capitão Augusto, tá aqui assistindo a gente, grande referência. Capitão Augusto, eu quero convidar o senhor também para poder participar com a gente aqui do Pista Quente Podcast. Grande referência em segurança pública, tem um tanto de coisa para poder falar pra gente também. Doutora, para os operadores de segurança pública, como é que hoje a tropa daqui de Jequié recebe a psicologia, o serviço de psicologia? Estão recebendo bem? Como é que... Sim, sim. Hoje, grande parte, né, do efetivo já foi atendido. E, graças a Deus, né, não por problemas assim graves de saúde mental, mas por questões mesmo da vida cotidiana. Então, a aceitação hoje é, digamos que 100%. Legal. Você também faz atendimento com jovens? Sim, sim. Só que não é o meu público na polícia, né? É o meu público na clínica particular, que eu atendo também no turno da tarde. E uma curiosidade minha. Como é que está hoje? Como é que você vê a saúde mental dos jovens? Eu sou pai de uma jovem, então como é que está hoje? Pela visão de uma psicóloga. Nossa, a questão é bem delicada, né? Eu acho que de uma geração aí para cá, os pais se perderam, né? Principalmente com o advento das redes sociais, né? Muito acesso, muita informação. E os pais, a gente sabe que hoje
os pais não ficam em casa para poder acompanhar o tempo todo, que seria o ideal, né? Na nossa época, os nossos pais acompanhavam a gente, né? Minha mãe mesmo, ela trabalhava, mas ela tinha um turno, ela trabalhava um turno e tinha um turno para ficar no meu pé. Então, hoje a gente sai de casa o dia inteiro e os filhos ficam na companhia de quem? Das telas. E hoje é um perigo porque eles não têm maturidade para lidar com tudo que tem lá. E a gente sabe que nós sofremos influências de tudo que a gente acessa, de tudo que se apresenta. Então, se não tiver alguém para estar acompanhando e dizendo, olha, isso aqui é nocivo por conta disso, disso e disso, isso aqui é saudável por conta disso, disso e disso, vai comprometer, sim, né, a saúde mental desses meninos. Uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas que eu enxergo comparando muito comigo. Sempre que eu vou falar alguma coisa com um jovem, com minha filha, eu me coloco no lugar de quando eu era jovem. E hoje as coisas, para eles, eu vejo assim que são imediatistas. Tá muito fácil o acesso das coisas. Sim. Não dá nem tempo de pelejar a psicologia até chegar. Tem. Quer achar uma música? Tá na mão. Quer achar um vídeo? Tá na mão. Quer procurar qualquer assunto que seja? Tá na mão por causa das telas, né? Uma comparação boba, mas que existe. Quando a gente queria ouvir uma música, a gente tinha que pegar uma fita. Primeiro, achar aquela fita. Dentro daquela fita, deixar passar até encontrar. Depois, se quisesse ouvir de novo, ia ter que voltar a fita. Isso tudo já trabalhava um pouco da nossa psicologia para esperar, né? E sem contar que, assim, a gente tem uma tendência de facilitar a vida para eles, né? Porque a gente fala, para mim foi tão difícil. Então, aí a gente vai passando na frente deles e vai proporcionando o que tem de melhor. E a gente esquece de ensinar o processo como as coisas ocorrem, né? Então, aí quando você vai ver o menino, ele tem tudo, mas ele não sabe nem o que o pai faz para ter aquilo. Porque ele não acompanha a rotina do pai. O pai não tem tempo para falar sobre isso. Então, ele está precisando disso, compra. Então, não estou dizendo que a gente não deve dar, né? Que os nossos filhos eles não têm que ter as coisas. Mas eles precisam entender o valor das coisas, né? Como, por exemplo, que um prato de comida ele chega na mesa. Tem menino que não sabe como foi que se deu, né? E aí não sabe o valor disso. Então não valoriza principalmente quem está envolvido. Por isso não aprende a respeitar tudo isso, a respeitar essas pessoas, né? Então é isso que a gente precisa estar atento hoje. Porque muita coisa de valores foi se perdendo ao longo do tempo, exatamente por conta da pressa que a gente tem, né, de resolver as coisas porque a gente está muito ocupado. Ainda para o jovem que está buscando uma colocação profissional, principalmente quem está buscando fazer um concurso, que é um dos nossos públicos, o pessoal que está buscando concurso, os estudantes também. De que maneira a psicologia pode auxiliar a pessoa que está nesse processo de estudo, buscando esse objetivo de ser um funcionário público, operador de segurança pública? Então, isso é uma crítica que eu sempre fiz, né? Desde que eu me especializei em avaliação psicológica. Eu acho que todos nós, nesse processo, né, de construir mesmo a sua vida, a sua carreira profissional, deve fazer orientação vocacional. Porque se você não tem perfil, você vai ser um profissional frustrado. O que é orientação vocacional? Orientação vocacional é um processo de avaliação que envolve, além de entrevistas, envolve aplicação de instrumentos, né, que são testes, onde você descobre qual é o seu perfil, né, seu perfil comportamental, o que você faz melhor e qual área de atuação você deve se engajar. Então, assim, não dá para escolher uma profissão porque é a mais fácil
ou é porque é que paga melhor? Porque eu conheço gente que não tem nenhuma formação e escolheu a área que faz bem e hoje tem condição financeira excelente. Então, a gente precisa saber para que a gente presta. Né? Para que eu presto? O que eu faço bem? Né? E é por aí que você deve andar. Então, quem está interessado em seguir a carreira militar precisa, primeiramente, saber se tem perfil. Para você poder ser um profissional realizado naquilo que você está fazendo. Tu acredita que esse perfil ele pode ser moldado posteriormente? Tipo, uma pessoa que nunca não tem um perfil profissiográfico para ser operador de segurança pública, um policial penal, um policial militar, um policial civil. E, posteriormente, num curso de formação, ele se moldar para isso? Depende. Ele tem que ter lá na base dele, né, alguma vocação para isso. Porque se ele não tem vocação nenhuma, muito difícil, ele vai ficar empurrando com a barriga. Né? Eu, quando era pequeno, eu dizia que eu queria ser padre. Depois eu não queria mais ser padre. Um tempo eu não queria ser nada. Achei que eu ia sobreviver de luz. Pensei em ser hippie. E nessa época eu dizia que quem era policial era porque não tinha vocação. Eu dizia que policial é que não tem vocação. A pessoa não tem vocação, vira policial. Aí eu me tornei policial. Olha que coisa, né? A ideia de antigamente era exatamente essa. Fiz não história. Não serve para nada, serve para ser polícia. Fiz história e larguei o curso de história. Depois eu fiz letras, também larguei o curso de letras. Depois eu fiz fisioterapia, também não concluí fisioterapia, foi quando eu passei no concurso. E aí entrei na Polícia Militar. Uhum. E eu tô te perguntando porque assim, eu me moldei nesse período da formação. Que eu acho que eu não tinha vocação anteriormente, mas também tu falou aí, né, de uma base. Lá na base tem alguma... Talvez você tenha amadurecido para. Porque nós somos adaptáveis. Né? A gente vai se adequar de acordo com a nossa necessidade. Né? Minha mãe está assistindo, deve ter sofrido um bocado com isso, né? Essas minhas... Nós somos movidos pela nossa necessidade. Te amo, minha mãe. Então, a gente vai buscar se encaixar. Né? Talvez isso tenha acontecido com a maturidade. E falando de jovens que estão estudando para poder prestar concurso para a carreira militar, o Sigma Concursos, ele está com curso aberto para o curso de policial penal. Então você que está querendo ser policial penal, ser policial militar, ser policial civil ou policial de outra carreira, outros tipos também de carreira pública, vá lá no Sigma, se matricule para poder ser um vitorioso. E nós temos aqui também o quadro Bizu de Prova, que o Sigma Concursos traz uma dica de prova para facilitar esse caminho de quem está querendo ser aprovado. Então agora com vocês, Bizu de Prova. Olá, galerinha que está assistindo o podcast Pista Quente. Sou Débora Novaes, professora da disciplina de Língua Portuguesa do Sigma Cursos Preparatórios. Trouxe uma dica quente para vocês aqui agora sobre a partícula si. Concordância. Devo dizer, vendem-se casas ou vende-se casas? E aí, qual o certo? Precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários? Aqui, a concordância vai envolver o conhecimento a respeito da análise sintática, tipos de sujeito e vozes verbais. Aqui em cima eu tenho um verbo transitivo direto, que acompanhado do si, faz com que eu esteja diante de um sujeito que está ali posto na sentença, porque eu estou diante da voz passiva sintética. Diante disso, se tem sujeito, o verbo deve concordar com o sujeito. Então, o certo é vendem-se casas e não vende-se casas. Aqui embaixo, eu tenho um verbo transitivo indireto. E o verbo transitivo indireto,
Ele, junto com a partícula si, ele me leva para o sujeito indeterminado. Significa dizer que eu não posso variar esse verbo. Então, aqui no caso, eu fico com a opção de cima, precisa-se de funcionários. Espero que tenham gostado da dica. Até mais. Então, você que quer ser aprovado em vestibular, em cursinhos, procure o Sigma Concurso para poder ser aprovado. Beleza? Doutora Adriana, diga uma frase que lhe representa. Deixa eu lembrar aqui. Então, né, é uma coisa assim, é um pensamento meu, que a gente não deve buscar o tempo todo provar nada para ninguém. O que importa mesmo é o que você pensa e sabe sobre você. Então, isso é um lema, né, para mim. Pra gente não ficar o tempo todo nessa busca de ter que ser, né, de ter que mostrar. Então, a gente precisa ter consciência da gente mesmo, de quem você é, de como você está vivendo a sua vida, né, de como você está cumprindo os seus papéis, né, de se você está feliz fazendo o que você está fazendo, né, se você tem consciência de estar dando o seu melhor, onde quer que você esteja, e se você também está usando isso para inspirar as pessoas com as quais você convive. Então, isso é basicamente a forma como eu penso sobre a vida. Legal. Trouxe o objeto? Trouxe. Aqui no Pista Quente Podcast também, nós temos um quadro que se chama No Bornal, que o convidado traz um objeto e conta um pouco da história e da importância desse objeto. Doutora, qual foi o objeto que você trouxe hoje? Eu mostro pra onde? Mostra pra cá. Então, gente, eu trouxe aqui, né? Isso aqui é como se fosse um chaveirinho. É um crucifixo que foi um presente de minha tia. E eu tenho certeza, é para eu usar no carro e eu uso no meu carro. E assim, essa minha tia, ela ajudou minha mãe a me criar, né? Porque, como eu disse, minha mãe me criou só entre aspas, né? Minha família é uma família bastante unida. E o que der para um, dá para todo mundo. Então, como eu sei do amor que ela tem por mim, então eu sei o tanto de valor que isso aqui tem. E, como eu falei, né? O amor, eu sou muito amada pela minha família. E esse amor que eu recebo deles é o meu suplemento, né? É o meu combustível. É isso que me torna forte. É isso que me faz ser quem eu sou. Então, eu saio, eu enfrento as coisas, porque eu sei que eu vou voltar para casa e eu tenho quem me acolhe. Eu tenho quem me aplaude em tudo que eu faço. Então, eu encaro qualquer coisa. Até hoje, eu nunca dei para trás e falar assim, olha, eu não vou. Quando eu me formei, na primeira semana de formada, eu fui convidada para participar de uma mesa redonda na faculdade para apresentar o meu TCC, que inclusive esse meu trabalho foi publicado. Está lá meu nomezinho lá no Google, se vocês pesquisarem. Eu falei, meu Deus, apresentar esse TCC já foi terrível para mim. Crises e mais crises de ansiedade. Esse povo não tem juízo não de me convidar para isso. Mas eu falei, olha, quem construiu esse negócio? Quem passou tempos e tempos e tempos debruçado em estudos, porque eu comprei 300 mil livros e li não sei quantos mil artigos. Eu falei, eu vou. Porque eu penso ligeiro. Eu falei, esses pensamentos aí foi tudo rápido. Eu falei, vou. Eu não estava pronta. Mas eu falei, mas eu vou me aprontar. Quanto tempo eu tenho? E encarei. Então, assim, é claro, né, que a gente não nasce pronto e a gente nem tá 100% pronto todo o tempo. Porque, como eu disse, nós somos humanos e somos frágeis.
né? Em um dado momento, a situação pega você num estado de fragilidade por conta de outras situações da vida, né? Mas mesmo assim, eu vou lá, né? Vou lá na minha fonte de suplemento, tomo um pouquinho e encaro. Então, eu sempre falo que a nossa família é tudo que a gente tem. E a gente precisa zelar por isso. Aqui no Pista Quente a gente sempre fala disso também, família. Porque para mim é uma das principais fontes de motivação, de melhora. Sim. Que eu tô sempre buscando ser melhor para mim mesmo, para ser melhor para eles. Sim. Para não decepcionar minhas filhas, não Até decepcionar minha esposa. Se a gente não estiver bem consigo, a gente não tem condições de ficar bem com ninguém, né? Então, é uma coisa que eu sempre busco, cuidar de mim. Diante de toda a minha rotina, que a gente falou, né? Isso. A gente falou que a gente ia falar sobre isso, sobre essa questão de como é que você faz para manter um estilo de vida saudável no meio de tantas situações que você precisa lidar todo dia, como eu falei, né? Principalmente a gente, policial militar, que a maioria trabalha, né? Trabalha fora, né? Tem o chamado bico. Então, é rotina. Se você não criar uma rotina, você não vai para lugar nenhum. Você se enrola nas suas coisas e não dá conta. Então, a minha rotina ela é toda organizadinha. Eu vou dormir, não me fale nada em cima da hora, porque eu não sei se eu vou conseguir. Exatamente por isso, porque se me tirar do meu script, eu não gosto não. Essa é a maneira, então, da pessoa manter o foco de um objetivo. Ela quer chegar naquele objetivo. Essa é a maneira de se manter o foco? Sim. Para qualquer coisa, para qualquer meta que você criar na vida, você vai ter que estabelecer uma rotina para alcançar isso. A rotina que eu quero dizer, uma programação, né? Você tem que ter uma programação para você atingir o seu objetivo, senão você não vai conseguir. Se você procrastinar, você não vai conseguir. Você vai empurrar para longe. Então, a gente precisa primeiro priorizar o nosso autocuidado. Você tem que entender que você é a máquina, né? Que tem que trabalhar, que tem que dar conta dos filhos. Estou só dando um exemplo, né? Uhum. Mas que precisa realizar 1001 outras coisas. Então, a prioridade é quem? Você. Se você não cuidar de você, quem vai fazer isso por você? Não vai fazer, sabe por quê? Porque o outro não tem condições de saber do que está passando na sua cabeça. O outro não adivinha o que você pensa, qual é a sua necessidade. Quem sabe da gente é a gente. Então, você tem que se priorizar. Você fala, eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso estar bem para que todas as outras coisas, elas ocorram bem. Então, eu me priorizo. O mundo pode acabar. Eu falo, mas espera aí, que eu tô aqui, né, cuidando de mim, porque eu tô 100% e vou. Eu não saio de casa, por exemplo, sem tomar o meu café. Não. Eu me organizo antes. Eu acordo 2 horas antes, para eu seguir a minha programação. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas é uma busca que a gente precisa ter. A gente precisa construir isso. Porque criar é assim, foco. É assim que as coisas funcionam. Nossa. Esquerdinha, nosso amigo Esquerdinha está aqui perguntando quais são os principais obstáculos Cadê ele? ou preocupações que impedem as pessoas de procurar o serviço de um psicólogo. Lê de novo. Quais são os principais obstáculos ou preocupações que impedem as pessoas de procurar o serviço de um psicólogo? Como eu disse, né, é basicamente o preconceito. A pessoa, e também a desinformação. Então, principalmente de entender sobre o que é saúde mental. Porque, na verdade, ter saúde mental não quer dizer que não ter a presença de uma doença mental. Ter saúde mental é exatamente essa capacidade que você tem de lidar
com as situações do dia a dia. De você lidar bem com esse emaranhado de coisas que você precisa lidar. Então, você sabe que você está bem psicologicamente quando você está tendo condições de lidar com tudo isso. Sem estar esbravejando com ninguém, por exemplo, dando berro dentro de casa, né? Então, aí você começa a perceber, você fala, opa, eu não estou bem. Então, buscar ter saúde mental, estar em busca disso, não quer dizer que você está com um transtorno mental para daí buscar o psicólogo. Entende? Você precisa buscar o psicólogo para você. Primeiro, você vai em busca do autoconhecimento. Como eu falei, na medida em que eu me conheço, eu posso lidar melhor com as coisas que estão lá fora. Eu tenho condições de detectar quando algo do outro está interferindo em mim. Falou, opa, peraí, isso aí não tem nada a ver comigo, isso é seu, fique para lá, né? Então, quando a gente não consegue lidar bem com essas coisas, e isso começa a interferir no nosso comportamento, isso significa que você precisa buscar ajuda psicológica. Doutora, uma grata satisfação lhe receber aqui. Prazer todo meu. Eu já estava esperando esse momento, a gente já tinha conversado. Sim. E eu sabia que ia ser um momento bom. Acredito que para todo mundo que está assistindo também. Terapia gratuita. Então, minha amiga, deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, principalmente para os operadores de segurança pública. Primeiro, né, eu quero agradecer porque eu digo que eu estou aqui felicíssima, né? Porque primeiro, né, de saber que é um colega meu que me convidou. Então, isso gera uma série de pensamentos para mim. Isso mostra para mim que eu plantei uma semente boa. E isso é o meu propósito de vida, né? Então, eu fiquei com a satisfação imensa e estar aqui para mim hoje é um momento muito feliz. Então, minha gratidão, né, por estar aqui. E assim, a mensagem que eu quero deixar, principalmente para os meus colegas policiais militares, porque todo mundo que já me procurou sabe que eu trato como se fosse, eu boto debaixo do braço mesmo, como se eu tivesse responsabilidade com aquela pessoa, com aquela vida, com aquela história. Então, eu digo, cuidem de vocês, porque todo o resto passa. Todo o resto. Os filhos crescem. Então, eu vejo muita gente que deixa o foco da vida toda para os filhos e esquecem de si mesmo. Então, a gente precisa equilibrar essas coisas. A gente precisa saber o nosso lugar, saber a nossa necessidade, saber reconhecer qual é a hora de parar, qual é a hora de você dedicar um momento de lazer para você. Isso é autocuidado. Outra coisa que eu percebo bastante, né, que muitos policiais ainda fazem o uso de bebida, né, bebida alcoólica, como uma forma de aliviar o problema, de aliviar o sofrimento, de aliviar a dor. Então, isso é uma fuga. Na verdade, é uma enganação. Você está empurrando o problema para frente e ainda está buscando outro, porque você está perdendo em qualidade de vida. Então, todo comportamento que ocorre com intensidade e frequência exagerada já sinaliza que algo não vai bem. Então, como é que eu deixo de estar com minha família, né? Ou, sei lá, de bater um baba, né? Que é algo que vai lhe dar um prazer, isso depende de cada pessoa, né? Ou de, sei lá, de nadar, algo que é um hábito saudável. Como é que a gente deixa de cultivar hábitos saudáveis para investir nosso tempo em algo que é destrutivo? Então, é algo para se pensar, né? Então, tudo que a gente tem é a nossa saúde. E se a gente não parar para cuidar da saúde, a gente vai parar para cuidar da doença. E gastar com doença é muito mais caro do que investir em saúde.
Então, se alimentar melhor, cultivar hábitos saudáveis, né, de lazer. E isso não necessariamente precisa envolver dinheiro. A gente pode buscar alternativas onde a gente possa fazer isso sem ter que gastar. Porque tem gente que acha que tudo não tem que ter dinheiro, né? E não necessariamente. Existem outras possibilidades. E a gente pode buscar esse caminho. Até porque, para beber, a gente precisa de dinheiro. Aí você investe nisso, diminui a sua qualidade de vida, que a longo prazo vai trazer prejuízo para a sua saúde. Aí daqui a pouco você perdeu a saúde e ainda tem que gastar, né? E outra coisa não tenho vergonha de procurar o psicólogo. Eu sou suspeita de falar, mas para mim o psicólogo é o profissional que a gente tem que procurar primeiro. Porque o psicólogo é o que vai dizer para você, olha, siga esse caminho daqui. Procure tal profissional, procure tal médico. É isso aqui que você tem que cuidar. E eu sou a favor do psicólogo onde tem gente. Eu falo que onde tem gente tem que ter psicólogo, né? Porque só o psicólogo sabe lidar com essas relações. Só o psicólogo é capaz de compreender a sua subjetividade. Então, não adianta você falar para o seu colega da viatura do lado. Ele não vai saber o que fazer com isso. Ele vai te ouvir e falar, é mesmo. Ele não vai saber o que fazer com isso. Com essa informação que você está dando. Procure um profissional, não é tão melhor. É uma pessoa que vai te escutar com empatia. Ela vai ter que guardar o sigilo porque é dever. Não é escolha, é dever. E ela vai poder te fazer os melhores encaminhamentos. Então, é sobre isso que eu gostaria de deixar. Muito grato. Aproveitar para agradecer a todos pela audiência, agradecer a minha esposa, agradecer as minhas filhas, minha mãe, todo mundo que está assistindo, aos meus amigos. Agradecer também a minha turma, Soberanos, que foi promovida essa semana. Então, parabéns a todos os capitães que foram promovidos. Sim. Ser grato também a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente participaram dessa minha vitória. Gratidão a todos. Então, meus amigos, os próximos Pista Quente Podcast, nós vamos estar recebendo Benito Coelho, também Dr. Fernando, que é operador de segurança pública e é médico, Cristiano, que ele é operador de segurança pública, ele é guarda municipal, Capitão Wildo, tem um bocado de convidado bacana, viu? Também espero que ele aceite o convite. Capitão Augusto, tudo isso no Pista Quente Podcast. Então, pessoal, é isso aí. Um bom restante de semana a todos e prepara fora de forma, mas Pista Quente Podcast.